Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula é referente à nossa prática, nosso experimento virtual de dilatação linear, tá? Referente à disciplina de laboratório de física B. Tá? Quais são os objetivos dessa experimento de dilatação linear? Primeiro é estudar o fenômeno de dilatação térmica, tá? Linear de algumas hastes metálicas, tá? Calcular o coeficiente de dilatação para esses diferentes metais utilizados no experimento, tá? Aplicar a fórmula de propagação de erros, tá? Que a gente vem sempre fazendo ao longo do semestre, tá? E fazer o gráfico e ajuste da curva, né, na realidade vai dar uma reta utilizando o software SciDavis, né, que é outra coisa também que a gente vem fazendo ao longo do semestre. O experimentozinho que a gente utiliza, né, no laboratório, essa é uma das práticas de dilatação linear, é uma das práticas que a gente faz de maneira presencial no laboratório, tá? Então, como não foi possível, eu vou mostrar para vocês, ó, esse é o experimento que a gente monta no laboratório. Tem 3 hastes metálicas, tá? Essa haste que está aqui posicionada é a de alumínio, tá? Tem a haste de cobre e a haste de ferro, tá? Essa haste ela encosta num micrômetro, tá? Esse reloginho aqui é um micrômetro que vai medir o quanto esta haste dilatou, tá? Para a esquerda aqui no caso, tá? E aqui eu tenho um balão de dilatação, um balão de destilação, né, onde eu coloco água e coloco fogo embaixo, tá? Então o fogo vai deixar a água entrar em ebulição. E eu tenho uma mangueirinha que conecta este balão de destilação até o tubo, tá? E esses 3 tubos eles são ocos, eles são vazados, tá? Então o vapor de água vai passar por dentro do material metálico e vai aquecer ele, tá? Então eu conhecendo a temperatura da haste metálica e medindo a dilatação dele, eu consigo fazer o cálculo dos coeficientes de dilatação, que é um dos objetivos deste experimento, tá? Então o experimento é isso, é bem simples, tá? Como não é possível a gente voltar de maneira presencial para fazer esse experimento, eu vou explicar para vocês direitinho o que foi feito, como foi feito, tá? Os materiais utilizados foram esses aqui, tá? E passar os dados para que vocês possam anotar e fazer os cálculos referentes a essa atividade, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho sobre os conceitos, né, de dilatação linear, dilatação térmica, né, de materiais. A maioria dos materiais, pessoal, quando são aquecidos, né, quando aumenta a temperatura desses materiais, eles se dilatam, tá? Então eu tenho aqui um corpo, tá? Um material qualquer, metálico, eu meço ele com uma trena, ele tem um comprimento inicial de x0, tá? Ele está a uma temperatura inicial que eu chamei de T0, tá? Se eu aquecer esse material a uma temperatura T, que é obviamente maior do que a T0, né? Então se eu aquecer ele a uma temperatura T, ele vai dilatar, tá? Então o comprimento dele vai aumentar de um valor ΔX, tá? O que a gente observa experimentalmente, pessoal, é que essa dilatação, tá? Esse aumento no comprimento da barra ΔX, ele é diretamente proporcional, tá? O símbolo de proporcionalidade aqui é diretamente proporcional ao comprimento inicial da barra, o x0, tá? Vezes a variação de temperatura, tá? Então, quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a deformação, né? A dilatação da barra, tá? E quanto maior for a barra, a própria barra, maior também será essa dilatação causada na barra, tá bom? Então, o que a gente observa experimentalmente é isso, é a proporção, uma razão, desculpa, é uma relação de proporcionalidade entre ΔX com x0 multiplicado ΔT, tá? Para eu transformar este símbolo de proporcionalidade em um símbolo de igualdade, eu tenho que adicionar uma constante, tá? Eu chamei essa constante alfa, e ela é a constante de dilatação térmica, ela depende de várias coisas, tá? Basicamente do que o material é feito, tá? Cada material tem um alfa diferente, tá? Então o objetivo do experimento, um dos objetivos, né, vai ser calcular esta constante alfa de cada metal, tá? A gente vai fazer o experimento com 3 hastes metálicas
A gente vai fazer com ferro, a gente vai fazer com alumínio e vai fazer com cobre, tá? Vocês vão ver que o alfa de cada uma delas é diferente, tá bom? Então, agora eu vou tentar explicar para vocês, pessoal, por que, deixa eu voltar no slide anterior aqui, por que a dilatação, né, o quanto a haste metálica dilatou, por que ela depende do x0, né? Que é o seguinte, pessoal, o que acontece quando eu aqueço o material, né? Quando eu aqueço o material, um material aqui, vamos supor, um metal ou um sólido cristalino, ele nada mais é do que os átomos, né, que compõem este material, que estão em ligações covalentes. Nessas ligações covalentes eu posso dizer que é algo parecido com uma mola, né? Então esses átomos estão ligados um a um, tá? Através de ligações covalentes ou molas, tá? E essas molas oscilam, então esses átomos não estão parados, tá? Eles estão sempre oscilando, tá? Eles só irão estar parados se a temperatura do corpo fosse a temperatura absoluta, que a gente chama de 0 Kelvin, tá? O zero absoluto, como assim é chamado, seria a temperatura no qual todos os átomos estariam imóveis, paradinhos, tá? Porém, essa temperatura é impossível de chegar de maneira experimental, né? A gente consegue chegar a temperaturas muito próximas do zero absoluto, mas o 0 Kelvin de fato é algo impossível, né? Então tudo no universo, tudo na natureza está acima do 0 Kelvin, está a temperatura acima do zero absoluto, então tudo, os átomos estão sempre vibrando, né? Estão sempre oscilando, tá? Como mostra esse GIF animado aqui. Tá? Os átomos então estão sempre oscilando em torno de uma posição média fixa, tá? Obviamente esse átomo aqui ele não vai sair passeando ao longo da rede cristalina, ele vai sempre ficar oscilando, tanto em X quanto em Y, tá? Esse é um cristal bidimensional, tá? Se fosse um cristal tridimensional, estaria oscilando em Z também, tá? Então ele está oscilando nas três, um átomo que está dançando aqui nas três dimensões espaciais, tá? Em torno de uma posição fixa média, tá? E isso está uma temperatura T0, tá? Temperatura inicial T0, vamos supor que seja esse T0 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Se eu aquecer esse material, pessoal, se eu aumentar a temperatura desse material, o que vai acontecer? Este átomo vai começar a oscilar cada vez mais, tá? Vocês concordam comigo que oscilando cada vez mais, a posição média desses átomos vai mudar, concorda? Então o que vai acontecer? Se eu alinhar esses primeiros átomos dessa minha rede cristalina, quando eu aquecer a temperatura, esse meu arranjo cristalino aqui inferior, desse desenho esquemático inferior, esse é o mesmo deste aqui, porém é uma temperatura maior, tá? Então se eu aqueci, os átomos vão oscilar cada vez mais, obviamente aqui eu exagerei bastante para que vocês possam enxergar, né? Se ele está oscilando mais, pessoal, eu tenho um pequeno deslocamento da posição destes átomos, tá? Em relação à temperatura menor, tá? Então este pequeno deslocamento causa uma elongação, né? Um aumento desse meu material, tá? Isso para cada ligação química, pessoal. Agora imagina que um material, uma barra metálica, ela é composta na realidade de milhões ou bilhões de átomos dessas ligações cristalinas, tá? Então cada pequeníssimo aumento dessa deformação devido à oscilação do átomo, ela é multiplicada por essas milhões ou bilhões de ligações, né, de repetições de átomos que compõem esse material, tá? Então, por isso que a deformação do material depende do tamanho dele, tá? Exatamente por causa disso, porque cada ligaçãozinha vai corresponder a uma pequena deformação, né? E essa deformação é um fator multiplicativo que vai ser causado em todas as ligações químicas da rede ao longo do material, tá bom? Então, pessoal, como exemplo que eu deixo para vocês aqui, que eu acho bem interessante a gente estudar esse fenômeno de dilatação térmica, eu sempre nas minhas aulas cito os trilhos de trem, que vocês já devem ter, quem já andou observando os trilhos de trem, já podem ter observado, né?
Quando o trilho de trem aquece, né, pelo sol, pela incidência da radiação solar, ou mesmo pelo passar da roda do trem, né, quando a roda do trem passa por atrito, o trilho aquece. Esse aquecimento vai causar uma expansão desse material, né, ele vai dilatar. Então, por isso é deixado sempre uma folga, né, uma que a gente chama de junta de dilatação. Essa junta de dilatação vai deixar com que os trilhos se dilatem, né, e não cause nenhum transtorno. Se essa junta de dilatação for mal calculada, né, se ela for subdimensionada, o material aquecer acima do que os engenheiros estipularam, o que vai acontecer? Olha só, os trilhos vão pressionar um ao outro, né, e vai causar deformações, tá vendo? Então, muito possivelmente, esse trilho que houve essa deformação aqui, teve a junta de dilatação subdimensionada, né, e os trilhos pressionaram um ao outro, causando essa deformação aqui. Veja que esse trilho ao lado aqui tá normal, né? Então, o eixo aqueceu mais do que isso, que é improvável, né? Que eles estão próximos do lado um ao outro, né? Então, muito provavelmente as juntas de dilatação deste trilho aqui eram menores e não foi suficiente para deixar os trilhos se rearranjar, tá? Isso a gente vê também na construção civil, né, pessoal? As juntas de dilatação estão presentes em tudo que dilata, né? E, obviamente, pontes, né? A gente pode observar que tem essa borracha no meio, nessa borracha aqui, então, para o veículo, quando passar, também não cair em um buraco muito grande, né? E também é uma borracha, um material que vai se deformar quando as partes que se dilatarem pressionar, né? Então, a gente vai, se vocês observarem, vocês vão ver que na construção civil as juntas de dilatação são muito comuns, né? Principalmente em construções muito grandes, né? Como em pontes, né? Aqui, ó, é o piso de um mercado, né? De um shopping. Então, tem uma borracha aqui no meio também, tá? Para ninguém deixar cair nenhum objeto e entrar dentro dessa junta de dilatação, tá? E ninguém tropeçar também, para não ficar um buraco, tem uma borracha aqui e os dois pisos podem dilatar e essa borracha vai ser comprimida e a estrutura não vai ser comprometida, tá? Aqui também é um outro exemplo de uma ponte, né? Tem essa outro tipo de junta de dilatação aqui que vai ser possível mexer ambos os lados, ou aproximar, né, ou afastar. Afastar quando eu esfrio, né, tempos muito frios, né, em país de clima temperado, tem inverno com temperaturas baixíssimas, então o material contrai, aí esses dentes se distanciam e no verão, temperaturas altas, esses dentes se aproximam, tá? Isso aí, pessoal, é muito feito na construção civil em pontes. Olha só, aqui então a temperatura está baixa, tem uma distância relativamente grande no material, e quando a temperatura aumenta, você vai ver que essa distância diminui, né? Ou seja, evitando o material de encostar de fato um no outro para causando acidentes, né? Aqui eu deixo a imagem de alguns acidentes que foram causados, né? Foi mal calculado as juntas de dilatação aqui dessa pavimentação de concreto, né? Então eles se dilataram com o calor que causou com a elevação do piso, né? Em piso cerâmico também, pessoal, esses pisos cerâmicos, se não for colocado os rejuntes, né? E se não for deixado o distanciamento correto das cerâmicas, com um rejunte no meio, vai acontecer isso também. Calor, se a temperatura aumentar demais, esses pisos vão se dilatar e aí eles vão estufar, né? Vai acontecer isso que a gente está vendo aqui na imagem, tá? Então, por isso que é importante deixar sempre o espaçamento correto, tá? Aqui também uma ponte, olha só, quando não deixa o espaçamento correto, se o material aquece e dilata, vai acabar acontecendo isso aí que a gente está vendo, tá? Nos fios, pessoal, também de transmissão de energia elétrica, sempre deixado uma barriga, né, uma folga, né? A gente pode até pensar, por que eles não deixam o fio mais esticadinho um pouco, né? Que eles deixam sempre essa barriga muito grande, também devido a esse fenômeno de dilatação, né?
Se o fio aquecer pela radiação solar ou mesmo pela corrente elétrica que está passando por ele, né, ele vai dilatar, né, então a barriga vai ficar cada vez maior, mas se a corrente elétrica cessar, né, e um dia muito frio, a temperatura desse material diminuir, essa barriga vai diminuir, né, o material vai encolher, a dilatação vai diminuir, e aí se você já deixar o fio esticadinho, ele ia correr o risco de arrebentar todos o fio, né? Então por isso que é deixado essa barriga nos fios, nas redes elétricas, tá? Um outro fenômeno também, ó, um outro causa e que vocês já devem ter observado, algum de vocês, né? Na quebra de vidro, né? Então, se você coloca um líquido muito quente num copo de vidro, ele pode quebrar, né? Como está mostrado nessa imagem aqui. Por quê? Porque isso acontece, pessoal. Quando você joga um líquido muito quente num copo, quando o líquido quente pingar numa região pequena desse copo, aquela região vai tentar dilatar de maneira muito rápida, né? Numa região bem pequenininha do material, e a estrutura toda do vidro não vai conseguir dilatar junto com ela, né? Então o material vai trincar, o vidro é frágil, né? Vai acabar quebrando, né? Se der um choque térmico maior, o risco aumenta ainda mais, né? Então se você bebeu água gelada num copo de vidro, nunca coloque café quente logo em seguida, que senão com certeza vai acontecer isso aqui, né? Que o choque térmico vai ser maior. Uma outra coisa que também é utilizado para transformar garrafas de vidro em copos, né, de vidro. Então, como é que você corta essa garrafa de vidro? Você coloca fogo num barbante com álcool ao redor da garrafa e deixa a garrafa aquecer, né? Ela está aquecendo somente naquela região onde tem um fogo. Depois você dá um choque térmico nela na água, né? Joga ela na água gelada ou água a temperatura ambiente. O material vai dilatar naquela região, na realidade vai contrair, né, quando você der o choque térmico na água. O material é frágil, o vidro não vai aguentar suportar essa dilatação, essa mudança do espaçamento atômico, do arranjo atômico, e aí o que vai acontecer? Ele vai quebrar, tá? Então esses são alguns exemplos que eu deixei para vocês possam enxergar a importância de compreender esse fenômeno de dilatação térmica dos materiais, tá? Então, como eu falei para vocês, o experimento a gente utiliza essa montagem aqui no laboratório, tá? O experimento virtual eu vou passar para vocês os dados, tá? Então a gente vai utilizar a barra metálica de alumínio, de cobre e de ferro, tá? Então é utilizado um micrômetro, tá? Para medir a dilatação do quanto que esse material dilatou, tá? O balão de destilação faz com que o vapor de água passe nesse material, aquecendo ele, tá? E a gente utiliza um termômetro, tá? Na realidade o termômetro a gente utiliza não dentro do balão de destilação, mas a gente utiliza aqui, nessa parte na extremidade oposta da barra, para que a gente meça a temperatura da barra, tá? Quanto que a temperatura da barra está naquele exato momento, tá? Então as três barras, pessoal, elas são idênticas, tá? Então o comprimento inicial delas é de 0,520 metros, tá? Todas as três, tá? E a temperatura ambiente, que foi a temperatura inicial do experimento, é 25 graus Celsius, tá? Foi a temperatura ambiente que foi iniciado o experimento, tá? Então colocou a barra lá, tá? Zerou o reloginho do micrômetro, tá? Então o micrômetro foi zerado, então considerou que a barra não tinha dilatação nenhuma, ela estava na posição zero, tá? De dilatação a uma temperatura de 25 graus, e aí começou a aquecer este material, tá? Então, começando a aquecer o material, foi medindo duas coisas, tanto a temperatura da barra, tá? Medir então a temperatura aumentando a partir de 25 e o quanto ela dilatou através desse reloginho aqui, tá? Pessoal, esse reloginho aqui, só para que vocês tenham uma ideia, é um relógio muito preciso, tá? Uma volta desse ponteiro aqui é 1 milímetro, tá? Então, esse ponteirinho aqui, a escala desse reloginho é dividido 100 vezes, tá? Então eu consigo dividir 1 milímetro em 100 tracinhos, tá? Em 100 vezes. Então eu consigo medir pequeníssimos deslocamentos da barra, tá? Dilatação, beleza? Então isso foi feito, olha só, eu medi o quanto a barra
dilatou, que é o ΔX, tá? Os valores estão aqui em metros também já, tá? Então, tudo já está no SI, bonitinho, 0.00040, tá? A temperatura final, ó, essa aqui, pessoal, é a temperatura final, tá? A temperatura inicial é aquela que eu mostrei para vocês, o T0, que é 25 graus. Então, o ΔT, na realidade, é final menos a inicial, tá? Então, vocês terão que diminuir essa temperatura final da temperatura inicial, que é a temperatura ambiente, tá? Para obter o ΔT, tá? Então, ΔX e o ΔT vai ser essa temperatura final menos a 25 graus, tá bom? Então, esses aqui estão os valores de dilatação para cada temperatura, tá? Então, como vocês podem observar aqui, aumentando a temperatura, o ΔX aumenta, né? Então, essa aqui para a barra de alumínio, para a barra de cobre e para a barra de ferro, tá? Pessoal, vocês podem anotar esses valores aqui, tá? Esses são os valores que vocês irão utilizar para fazer o trabalho. Mas eu vou deixar também esses valores num arquivozinho, num campus virtual, tá? Caso achem mais fácil, baixem um arquivozinho TXT e utilizem, os dados são os mesmos, tá bom? Só para que vocês não precisem reescrever. Então agora vamos para o modelo da atividade. Eu vou mostrar para vocês como que é o modelo, o que terá que ser feito, tá bom? Bom, pessoal, então essa é a atividade, o modelo da atividadezinha que vocês vão fazer, tá? Em me entregar. Esse modelo vai ficar disponível também no campus virtual, tá? Então, para que vocês possam fazer essa atividade de dilatação, da prática de dilatação linear, vocês já estão acostumados, tá? Vocês vão colocar o nome, a turma e a data, tá bom? Eu sempre coloco essa observação aqui, nunca se esqueçam das unidades, tá? De medida, em certeza também tem unidade de medida, tá? Então nunca se esqueça, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer, anotar os valores do comprimento inicial, tá? Que é o x0 que eu falei para vocês na videoaula, tá? Anotem aqui, das 3 barras são iguais, tá? Não esqueçam, coloca a unidade, tá? Ou repitam as unidades aqui na frente dos valores, tá? Ou coloca a unidade aqui em cima, que aí, se colocarem a unidade aqui em cima, é a unidade que vale para todos os 3 valores, tá? Os 3 valores são idênticos, que é o comprimento inicial das 3 barras, tá? Depois vocês vão anotar o que eu passei também na videoaula. Tem um arquivozinho aqui no campus virtual também, tá? Vocês podem utilizar, que é o ΔX, tá? E o ΔT. Não se esqueçam que aqui eu pedi para que vocês anotem o ΔT, tá? Tanto na videoaula quanto nos arquivos que eu estou deixando disponível, eu coloquei o T final, tá? Então, vocês terão que diminuir o T final da temperatura ambiente 25 graus para colocar o valor aqui, tá? Que é o ΔT, final menos inicial, tá bom? Então, a única diferença nos dados da videoaula e nos dados do arquivozinho é esse, para que vocês anotem aqui. Aqui vocês vão ter que anotar já diretamente o ΔT, tá? Para que a gente possa utilizar diretamente os valores dessa tabela para fazer os cálculos, tá bom? Então, em seguida, vocês vão fazer o gráfico, tá? Utilizando o SciDavis, que vocês já aprenderam. Do que, pessoal? Vocês vão fazer o gráfico do ΔX em função do ΔT, tá? Então, para isso que eu pedi para que vocês já fizessem um ΔT aqui. Cálculo ΔT, tá? Para as 3 barras, tá? Então, alumínio, cobre e ferro. Se vocês conseguirem fazer os gráficos, as 3 vão dar retas, né? Que é a função, uma função linear. Se vocês conseguirem fazer os 3 gráficos, né, as 3 retas juntas no mesmo eixo de coordenadas, pode ser, tá? Podem deixar os 3 gráficos juntos, tá? Como eu já ensinei para vocês anteriormente a fazer os 3 gráficos juntos, tá? No SciDavis, mas caso vocês não consigam fazer juntos, tá? Podem fazer de maneira separada também, tá? 3 gráficos separados, um para o alumínio, um para o cobre, um para o ferro, tá? Fica a critério de vocês, tá? Aí depois, em seguida, o que vocês vão fazer? Anotar os valores do coeficiente angular e coeficiente linear, tá? Com os seus erros, seus respectivos erros, tá? E daí, através dos valores do coeficiente angular e linear, você vai calcular o coeficiente de dilatação, né? Na realidade, é o coeficiente angular, que está relacionado com o coeficiente de dilatação, basta olhar na fórmula, tá? Então, aqui, pessoal, no gráfico, vocês vão ter que plotar, né? Vocês vão ter que
graficar os valores que vocês irão utilizar aqui e vão ter que ajustar também, tá? Um ajuste linear, tá? São retas, tá? Então os gráficos que vocês forem colar aqui, tá? Eu pedi aqui, ó, copie e cole o gráfico abaixo. O gráfico que vocês forem colar aqui, copie e cola um gráfico bonitinho já, tá, pessoal? Com os eixos de coordenadas, as unidades de medida, tá? Nunca se esqueçam, tá, das unidades de medida. Eu fico até meio repetitivo aqui, mas é muito importante não esquecer as unidades de medida, tá? E o ajuste linear também, tá? Façam um ajuste linear como vocês já aprenderam, tá? Pode utilizar ajuste rápido, tá? Vocês podem ir no ajuste na ferramenta de ajuste rápido do SciDavis, tá? Para fazer um ajuste rápido linear, tá? E aí os valores que foram obtidos de coeficiente angular linear com os respectivos incertezas, vocês colocam aqui tanto para alumínio, para o cobre e para o ferro, tá? E aqui o alfa, que vai ser calculado à mão a partir do coeficiente a partir do coeficiente angular, tá? Do ar, beleza? Aí depois, logo em seguida, vocês vão calcular o coeficiente de dilatação das barras, só que agora utilizando a equação, tá? ΔX igual a alfa x0 vezes ΔT, tá? Aí vocês vão me perguntar, professor, mas são muitos valores, são 9 valores aqui, ó, vocês forem ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na realidade são 10 valores de ΔX e ΔT. São 9 ou 10 valores de ΔX e ΔT para cada haste metálica, tá? Vocês não vão precisar calcular 9 vezes o K, tá? Para as 3 barras. Vocês vão, por isso que eu coloquei aqui em negrito e sublinhado. Escolha apenas um valor de ΔX e um valor de ΔT, né? Para cada haste metálica, para calcular o alfa e para calcular a incerteza deste alfa, tá? Então aqui vamos supor, você pega o primeiro ΔX do ΔT para o alumínio, pega o primeiro para o cobre, pega o primeiro para o ferro, tá? Ou pega o último, tá? Não importa qual valor que vocês peguem, podem ficar à vontade para escolher um ΔX e um ΔT, tá? Para calcular o coeficiente de dilatação alfa, tá bom? E ao erro deste alfa por propagação de erros. Então, aqui eu deixo o espacinho, como vocês já estão acostumados, tá, pessoal? Deixem a equação geral da propagação de erros, tá? Porque é ela que eu corrijo, tá, pessoal? Os cálculos às vezes saem um pouquinho errado, não tem problema, tá? Os cálculos, como tem muitos parâmetros envolvidos, às vezes o cálculo a gente acaba errando. Mas não tem problema, conta, eu não vou levar em consideração as contas, né? Porque a calculadora faz conta. O importante é, eu quero saber se vocês realmente sabem propagar erros, tá? Ou seja, derivar a grandeza física em relação a cada uma dos parâmetros, tá? Então aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, vocês vão considerar a incerteza de x0 como sendo 0,5 milímetros, tá? Incerteza de ΔX, desculpe, de ΔT como sendo 0,01 e 0,5. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas o ΔT eu vou precisar fazer T final menos inicial para derivada? Não precisa, tá, pessoal? Podem derivar o ΔT direto, ou seja, como se o ΔT fosse apenas um parâmetro, tá? Que a incerteza desse parâmetro já é 0,5 graus Celsius, tá bom? Então não precisa derivar T final e T inicial, deriva de apenas ΔT diretamente, tá? Assim como o ΔX também é um parâmetro único, tá? É a dilatação do material, foi calculado com micrômetro, tá? Então a incerteza dele é essa aqui, tá? Tomem cuidado somente com as unidades, tá? Porque lá estava em metro e aqui está em milímetro, então tentem padronizar, transformem e deixem as unidades todas no SI bonitinho, tá bom? Então, basicamente, a atividade é essa, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tá? Por e-mail. E então, vou ficando por aqui. Abraço a todos e até a próxima videoaula.